Olá pessoal, meus ilustres, nós vamos iniciar na primeira aula nossa deste bimestre, nós vamos compreender o pensamento crítico e a questão da democracia. Então nós vamos estudar no primeiro momento a Escola de Frankfurt e os seus desdobramentos para compreendermos a ideia do pensamento crítico no século XX. O nosso objetivo, portanto, é reconhecer a importância da crítica, do pensamento crítico para a cidadania e analisar as contribuições da teoria crítica da Escola de Frankfurt para a contemporaneidade. Nós vamos iniciar o nosso pensamento, a nossa conversa aqui, com o pensamento do John Dewey, que ele é um filósofo estadunidense, onde ele vai fazer uma abordagem sobre a questão da democracia. O John Dewey ele afirma que uma sociedade democrática requer a capacidade de pensar, participar e julgar dos cidadãos. Ou seja, para você ter uma ação efetiva na sociedade, é necessário que você consiga pensar, né? Só que o pensar de uma maneira autônoma, pensar de uma maneira onde você consegue realmente fazer uma criticidade do contexto no qual você está. Não somente analisar o contexto, mas você também participar da elaboração e aplicação dessas políticas públicas e ainda poder julgar os resultados. Então não é uma defesa simplesmente de qual é a pessoa que faz isso ou faz aquilo, mas você ter uma plena certeza de que um projeto está sendo executado. Pensamento crítico é aquilo que envolve uma observação, uma investigação, uma análise, é a avaliação de um cenário e um contexto social. Então não podemos dizer que o pensamento crítico ele vem de uma maneira espontânea. É necessário que a gente observe o meio que se tem. Se eu pensar simplesmente ouvindo uma mensagem de WhatsApp, olha que legal, essa é uma verdade que tem que ser dita, analisa, veja se realmente tudo tem o seu contexto, se ele tem um determinado cenário. Então a criticidade não é você ser contrário a alguma coisa, é você compreender o todo no qual o pensamento ou a ideia está sendo defendida. Não é, portanto, ele não é espontâneo, ele requer experiências que possam fundamentar aquilo que você está pensando. Não é um ajustar-se àquilo que nós temos ou aquilo que está sendo falado pela mídia de uma maneira geral. O pensamento crítico ele é fruto de uma reflexão. A Escola de Frankfurt ela surge depois da década de 1920, onde alguns pensadores alemães, de uma maneira mais específica Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles vão desenvolver um princípio para fazer uma crítica. Eles vão partir de alguns princípios para se ter uma teoria crítica, um pensamento crítico. Eles partem que para você fazer uma análise, uma compreensão do pensamento, para ter uma questão crítica, você tem que ter uma análise interdisciplinar. Ou seja, você não pode ter somente um foco, tipo da filosofia, da sociologia ou da ciência, mas você conseguir olhar de todos os ângulos possíveis aquele determinado tema. Se você vai fazer uma abordagem de uma nova experiência ou coisa do gênero, que você tenha essa interdisciplinaridade. Então, esse termo interdisciplinar significa diversas disciplinas. A análise crítica, segundo os pensadores frankfurtianos, ele vai além da mera descrição. Ele aceita ou ele pondera a questão de que há uma potencialidade, ou seja, todo ser humano, quando ele analisa de uma maneira crítica ou interdisciplinar um determinado tema, ele tem potencialidade de compreender e de ver outros avanços, outras possibilidades. Ele não fica simplesmente restrito com a analogia que nós fizemos com o mito da caverna, de ficar olhando as imagens que são projetadas nas sombras, ou aquelas sombras que são projetadas. É onde você tem potencialidade de sair de fora da caverna e conseguir encontrar, dentre de outros meios, uma possibilidade de chegar à realidade como ela é. Superar esses obstáculos, aquilo que dói aos olhos, que dói a cabeça, que dói a nossa maneira de poder pensar, são os obstáculos que nós devemos superar para ter uma emancipação, ou seja, para superarmos a questão da alienação na qual nós vivemos. Para a Escola de Frankfurt, quando nós falamos em pensar de uma maneira crítica, eles vão um pouquinho mais além. O Adorno ele vai nos colocar de uma maneira mais nítida o que vem a ser o pensar, né? Então ele vai trabalhar a ideia de você ter
uma experiência um pouco mais profunda. Então ele diz que o que caracteriza propriamente um pensar crítico é ter a consciência, e a consciência é o pensar em relação à realidade e ao conteúdo. É aquilo que eu comentava no slide anterior, é quando nós pensamos a ideia de um todo, de todo o lugar no qual nós estamos. Então você não fica preso simplesmente ao que está sendo dito, você olha a aplicabilidade disso em todas as questões. É você ir além do que simplesmente fazer absorção de um conteúdo ou de um conceito. É você ter a capacidade de fazer experiências. É você conseguir ligar aquilo que você vê teoricamente com a prática, com uma análise do contexto da sociedade. É você conseguir compreender como um todo. Como diria o Adorno nessa última frase que nós podemos dizer, pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Não é simplesmente você adquirir um determinado vocabulário ou um determinado conceito. É você ir além, é você fazer uma experiência, é você interagir com o meio no qual você vive e você conseguir encontrar ali uma experiência. É o que o Adorno vai colocar. A educação emancipatória, em sentido, a educação é a experiência, é idêntica à educação para a emancipação, ou seja, quando você tem essa criticidade, quando você consegue fazer que o pensamento é um exercício, é algo que faz você, em abrindo as nossas experiências, as nossas fronteiras, a gente vai se emancipando, vai saindo daquelas sombras, daquela alienação e vai construindo um agir de uma maneira mais nítida, mais rica para o nosso conhecimento. Quando nós pensamos a ideia da emancipação, nós vamos ver então a ideia dessa emancipação, desses sujeitos, dessas pessoas que pensam de uma maneira crítica dentro de um Estado democrático. A democracia, ela não é formada por partidos e por políticos de uma maneira sentido, elas são representativos de uma determinada sociedade. Olha o que o Adorno comenta no sentido do que significa um cidadão emancipado, um cidadão crítico, para construir uma sociedade democrática. Quando você pensa numa sociedade democrática alienada, você defende um determinado candidato ou um determinado populismo e você fica defendendo aquelas ideias, às vezes demagógicas, que foram passadas para você, onde que se isso fosse a solução. A solução de um país, eles não são feitos simplesmente por proposta, mas por um projeto que inclui a população como um todo. A exigência de emancipação parece ser evidente numa democracia. Não é possível você ter uma democracia se você não tem cidadãos emancipados. Senão vocês vão ter simplesmente pessoas que estão encabrestadas, ou seja, que estão alienadas, olhando como que se a solução do país fosse simplesmente você apertar no botão de urna. Das eleições representativas, para evitar um resultado irracional, é preciso pressupor a aptidão e a coragem de cada um em se servir do seu próprio entendimento, ou seja, eu ter a consciência da complexidade no qual a sociedade está envolvida e assim eu conseguir me posicionar diante do contexto no qual eu estou. Se eu não sou emancipado, se eu não tenho essa criticidade, eu mantenho um estágio corrupto e aonde vai se tendo simplesmente promessas vazias que não me levam a uma realidade. Eu fico vendo sombras ao invés de ter uma participação efetiva. Em síntese, meus caros, para a gente compreender, hoje nós vimos o pensamento crítico, ele envolve a observação, investigação, análise e avaliação de um cenário, de um contexto social. É o que normalmente nós humanos usamos, é você compreender o contexto no qual você está. Não é simplesmente você ouvir uma frase e achar que aquilo é a verdade absoluta, mas você conseguir enxergar o contexto. Vimos a escola de Frankfurt e a teoria crítica, que ela é vista a partir de uma interdisciplinaridade. Eu consegui ver diversas áreas que elas enxergam como que deve ser a solução desse ponto. A análise crítica vai além da mera descrição, considera as potencialidades e os obstáculos para a emancipação. O objetivo da escola de Frankfurt é que os cidadãos sejam emancipados, sejam livres, libertem-se da alienação no qual eles estão. A consciência, segundo o pensamento de Adorno, é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo. É você ver o contexto no qual você está. É você fazer a experiência da luz e poder enxergar com seus próprios olhos aquilo que nós temos. É a capacidade de fazer experiência.
Pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais, é apaixonar-se por aquilo com o qual você está pesquisando, com o qual você está consultando. A educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. O estudar, o ter a compreensão do todo, é você emancipar-se, é você fazer a experiência com o mundo no qual você está vivendo ou para o qual você quer construir uma sociedade diferente. Então, hoje, nós aprendemos a importância do pensamento crítico para a constituição do cidadão e o aprimoramento da vida democrática. E aqui segue para vocês agora a bibliografia que foi usada pelo Currículo em Ação do Estado de São Paulo, caso vocês queiram aprofundar o conteúdo hoje abordado.